Boa noite, telespectadores que nos assistem. Está começando mais um programa Breaking News. E hoje teremos o quadro Famosos Críticos. E a nossa convidada de hoje será a artista, cientista social e educadora Ednaiana Sarmento. Seja bem-vinda. Olá, pessoal. É um prazer estar pela primeira vez neste programa Breaking News. É uma honra lhe receber aqui. A honra é toda nossa. Bom, sabemos que a sua jornada como artista na indústria artística já é um pouquinho longa. Apesar de ter exercido várias profissões, a sua jornada como artista já vem sendo bem estruturada. Com base nisso, nosso programa de queria lhe convidar há bastante tempo para participar e não tinha dado certo, mas hoje foi o momento oportuno. Então, nós queríamos propor um tema que é bem atual, inclusive já vem efetuando há bastante tempo, e que eu acredito que você é a pessoa perfeita para responder essas perguntas. O tema de hoje é sobre indústria cultural e seus mecanismos. Primeiramente, nós queríamos saber como foi a sua trajetória até aqui e como você percebeu que essa indústria ela se revela atualmente, ela se revelou desde sua criação, e como você se encaixa, percebe que ela faz uma influência na sua vida. Eu comecei, na realidade, eu comecei a atuar como educadora e eu entrei nessa vida profissional como educadora e também, anos depois, me formei artista social e trabalhei em escolas. E, atualmente, eu trabalho na indústria da música, na indústria cultural, artística. E já faz uns 3 anos que eu entrei nesse ramo. E para mim foi uma experiência muito boa, gratificante mesmo. Eu pude ver com meus próprios olhos como funciona todo esse mercado de venda, todo esse mercado de propagação das culturas, né, e como nós influenciamos as pessoas que nos escutam e se identificam com o nosso trabalho e também com a própria subjetividade nossa. Ao meu ver, a indústria cultural ela tem tanto pontos positivos quanto pontos negativos. Tem pontos positivos porque, desde muito tempo, ela vem fazendo o trabalho de disseminar o trabalho artístico. Disseminar o trabalho através da internet, por exemplo, com os meios de comunicação surgindo. E ela serve para dar o acesso mesmo para as pessoas. Então, hoje em dia, fica tudo mais fácil, muito mais fácil a gente encontrar um conteúdo na internet de qualidade ou não, a cultura em si. A gente entende que, falando do seu conceito, que a cultura ela é um conjunto de coisas que nós humanos fazemos. Ou seja, só nós temos cultura. Os animais não têm cultura, eles têm estímulo, mas a gente não. A gente pode se identificar e fazer muitas mais coisas com a cultura. A gente se identifica com a religião, que está dentro de cultura, se identifica com os gostos, com o povo, os costumes, com a culinária, com as obras de artes, com o modo de ser, com o modo de perceber as coisas, com a linguagem. A partir do século XIX, século XX, esses dois cientistas sociais, eles definiram o que é o conceito de indústria cultural. Eles pararam e pensaram que aquele modelo não estava sendo totalmente puro. Estava havendo uma forma de manipulação da mercadoria, para que ela se mantivesse a mais em ascensão, continuasse a crescer ainda mais. De apenas satisfazer os desejos efêmeros das pessoas, de dar aquela falsa necessidade de recompensa rápida e de ser descartável. São três técnicas em que esses meios de produção eles utilizam para fazer vender mais o seu produto. Em que são, o primeiro, estandardização, pseudo-individualismo e glamour. Estandardização representa uma mudança mínima em suas obras, em que não se diferencia uma das outras. São padronizadas. Sempre tem aquela mesma ideia, porém com uma mudança muito pequena.
em que leva as pessoas a acreditarem que aquilo é único. Já o pseudo-individualismo, ele trabalha com aquela ideia de que da individualidade do ser humano. Ou seja, são obras que são produzidas para atender aquela determinada exclusividade da pessoa. Ou seja, as pessoas são induzidas a pensarem que aquela obra foi feita para ela, somente para ela, porque ela se identifica demais com todas aquelas mensagens que foram passadas lá. E já o glamour, são colocadas figuras famosas, de bastante engajamento, nas propagandas, nas publicidades, nas obras, para gerar aquele sentimento de vitória, de sucesso, em comprar tal produto, em que se você comprar, você consegue ter o sucesso, consegue ter a vitória. E para fechar esse quadro maravilhoso, em que debatemos conteúdos bastante importantes na sociedade, que exerce bastante influência e que é necessário realmente ter esse momento de reflexão. Eu trouxe algumas propagandas e também alguns memes que eu acho bastante importantes, que eu acredito ser importante a gente analisar, porque são meios que estão na nossa vida diariamente e que faz parte dessa indústria cultural. Temos, por exemplo, a propaganda da manteiga, em que, se a gente prestar atenção, não só na manteiga, como também temos a propaganda da Coca-Cola, em que eles vendem não somente com o intuito de vender aquele produto, ou seja, com o intuito de vender a margarina ou a Coca-Cola em si, mas eles vendem, acima de tudo, uma sensação de satisfação, uma sensação de felicidade ao ver aquelas famílias toda reunida e feliz, reunidas na mesa, em que em cada refeição eles enfatizam que não pode faltar esses produtos, como por exemplo a Coca-Cola, tem que ter sempre em datas temáticas, como Natal, finais de semana, aniversário, outros eventos, etc. Temos também como exemplo as propagandas de cervejas, em que são colocadas aquelas pessoas em um determinado padrão de corpo em uma estação do ano, que geralmente é verão. Percebemos a constante disseminação das imagens das mulheres. Percebemos que na propaganda trabalha em volta de uma ideia. São ideias que são passadas como subproduto da publicidade, e essas ideias são justamente para ligar essas chaves na cabeça do consumidor, fazendo com que ele compre determinado produto. Já os memes é algo mais atual, recente, né? Que vem com os meios de comunicação. A palavra meme se originou de uma palavra grega que se chama mimime, imitação, ou seja, como se fosse uma imitação da realidade. E que temos como exemplo esses três que passam por essas três caracterizações dessas ideias em que Adorno apresentou em sua teoria, como standardização, a pseudo-individualismo e o glamour. Então, esses três conceitos estão atrelados também no meme. A gente pode ver que, ao se identificar, as pessoas acabam reproduzindo esses memes. Tem aqueles memes virais, em que se propagam rapidamente na internet, e devido às pessoas se identificarem com eles, e às vezes reproduzirem de uma outra forma. Então, tudo vai do gosto, da identificação. Eu costumo pensar que os gostos, ele já foi determinado, ou seja, ele já é determinado. Então, não é à toa que a gente gosta de um mesmo gênero musical que a outra pessoa, por exemplo. A gente gosta de um mesmo gênero de filme que a outra pessoa. Então, a gente é induzido a ter os mesmos gostos, se a gente prestar atenção nisso. Então, um exemplo de meme, a gente pode observar em imagens
ou em mensagens também, que está contido neles, em que as próprias celebridades elas fazem também com sua própria imagem. Então, não só as celebridades, não só os famosos utilizam também como uma forma de glamour, né, de gerar sucesso, de gerar mais engajamento. Tem também os meios de produção de filmes, como a Netflix, que a gente pode estar vendo nesse primeiro meme, em que gerou, né, com sua própria perspectiva, e disseminou para o povo, relacionando sobre o despertador, relacionando a pessoa que acorda e como ela acorda. Temos também a Cléo Pires, que ela fez um meme com sua própria imagem, e temos também o terceiro, que é Chico Buarque, fazendo aquela comparação, né, daquelas duas imagens dele, dizendo que a primeira é a face dele está séria, porque ele não tinha Instagram oficial, mas na segunda ele já aparece sorridente, feliz, porque ele já tem o Instagram oficial. Então é mais uma ideia de que a felicidade está ao adquirir algo. E assim encerramos mais um episódio do Breaking News com o quadro Famosos Criticam. E para encerrar, temos uma novidade. Daqui a uma semana está prestes a sair o álbum, nossa convidada especial, o seu sétimo álbum, denominado Renascimento. E pelo que eu ouvi falar, ela vai inserir conteúdos da indústria cultural e também do consumismo nas suas obras. Então estamos muito entusiasmados para ouvir suas obras. E esperamos muita exclusividade por aí. O álbum vai estar disponível em todas as plataformas e que venha muito conteúdo de valor. Muito obrigada, de Mariana. Muito obrigada, telespectador. Até a próxima. Tchau.